Esse trabalho me dá a oportunidade, em algumas ocasiões eu digo isso objetivamente, de conversar com personalidades de quem eu gosto como seres humanos. E esse papo que nós vamos bater hoje é com uma dessas figuras. Eu tenho aqui conosco, em Menorá, na TV, o Carlos Alberto Muniz. Ele foi vice-prefeito do Rio de Janeiro, secretário de Meio Ambiente, é consultor na área de meio ambiente e trabalhou com o prefeito Eduardo Paz durante muito tempo. E eu quero saudar a presença do Carlos Alberto Muniz aqui entre nós. Você está bom, meu amigo? Bem, Ronaldo, mais uma vez agradeço a sua gentileza, agradeço essa oportunidade e principalmente aos assinantes do Menorá, que não é a primeira vez que eu participo desse programa, e é com muita alegria que eu vejo a capacidade de renovação, a solidez, e sempre que convidado estarei aqui pronto para trocar ideia com vocês. A gentileza é sua e Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. Carlos Alberto Muniz, meu querido amigo, estamos iniciando o primeiro bloco de Menorá na TV, querendo ouvir de você a respeito do Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro, Muniz? Continua lindo. Que maravilha. Mas isso por quê? Porque o otimismo é fundamental. A gente tivemos uma época exuberante na cidade do Rio de Janeiro, independente de quem gosta, quem não gostou das Olimpíadas. Tudo isso foram conquistas que expressaram um acúmulo de forças para a cidade, grandes obras, transformações, melhoria na educação, na saúde, e estamos vivendo agora uma fase em que o eleitorado decidiu por um determinado caminho e nós estamos vivendo esse caminho. É evidente que isso foi aguçado também pelas dificuldades que o país está vivendo no seu todo, que o estado do Rio de Janeiro vive não só em função do que existe no país como um todo, mas pelas particularidades dessa crise no Rio de Janeiro, que é, de um lado, a questão do petróleo, que para a economia do Rio sempre foi muito, ultimamente foi muito importante, e agora esse impacto mundial repercutiu muito fortemente no Rio. E, em terceiro lugar, pelo fato também de parte da elite política do Rio de Janeiro ter metido trocado as mãos pelos pés, e isso agravou o problema da credibilidade na política, que nós estamos aí para entender que são erros de um lado e acertos do outro, e nós temos que saber peneirar isso e ter o otimismo para prosseguir um processo de construção no Estado. Ô Muniz, a gente sente que, de uma determinada maneira, o Rio de Janeiro tem dificuldade de engrenar. Você foi vice-prefeito da cidade, você conhece, sem dúvida nenhuma, os meandros de todas as dificuldades que o Rio tem e também você conhece as qualificações da cidade do Rio de Janeiro. O que é que você acha que precisaria melhorar no Rio, hein, Muniz? Nós aqui vivemos, como eu falei anteriormente, o reflexo dessa crise nacional de maneira muito forte, pelo peso da economia que o petróleo teve aqui na cidade. E, ao mesmo tempo, nós precisamos de uma solidez de continuidade programática de governo. E isso, de fato, a gente teve um período em que a cidade e o Estado andaram juntos, de uma forma muito importante. A crise econômica, ela agudizou isso em todo o país, acumulado ainda com uma crise política nacional, de credibilidade da elite política, o impeachment, tudo isso veio a tornar esse quadro muito mais complicado. Agora, o Rio tem vocações fundamentais do ponto de vista. Continua sendo uma cidade linda, um povo alegre, trabalhador, e, principalmente, nós precisamos fazer com que a continuidade dos programas nas áreas de educação seja uma coisa que solidifique e tenha continuidade, e a gente também possa completar, junto com o Estado, um bom programa de segurança pública para que a gente possa, de fato, fazer com que as vocações da cidade fiquem cada vez mais exponenciais. Hoje a gente tem uma infraestrutura instalada para o turismo sólida na cidade do Rio de Janeiro. Falava-se que tudo isso ia ser elefante branco, e hoje está demonstrado que, mesmo na crise,
A ocupação hoteleira na cidade foi fantástica no Réveillon, se repetirá no Carnaval, mesmo o país vivendo o que nós todos sabemos que está vivendo. E o Rio é uma cidade de serviços e principalmente o turismo é uma vocação básica. Agora, precisamos de uma gestão política firme para que a gente possa superar os erros e conduzir a cidade ao seu destino. Você olhando de fora para o Estado do Rio de Janeiro, você não está no governo, o governo está governando, é um governo do PMDB, que nós ajudamos a eleger, que passou por diversas dificuldades gravíssimas, mas que parece que a partir de agora começa, no seu último ano, a respirar um ar mais puro. Como é que você está vendo essa questão do governo do Estado? Eu acho que o governo do Pezão, principalmente o governo do Estado, do PMDB, ele soube, digamos, ter a tenacidade para compreender a profundidade da crise, se articular com o governo federal para porque as coisas têm uma interdependência muito grande, e nessa articulação com o governo federal nós estamos chegando, nesse mês de janeiro, fevereiro, com o Estado do Rio de Janeiro numa situação muito favorável. A primeira delas é que todos os salários atrasados, aqui nesse mês de janeiro, estão sendo pagos, serão pagos, e até o final de janeiro, até o 13º, que estava ainda atrasado do 13º recente, aquele antigo já foi quitado, também isso para o funcionalismo é muito importante, mas não é só para o funcionalismo, é para a economia da cidade. O dinheiro começa a circular na cidade. Circula o dinheiro na cidade, o Rio de Janeiro tem um peso da estrutura funcional muito grande. Em terceiro lugar, isso impacta também na gestão do Estado, quer dizer, aquele que está trabalhando sem receber, trabalha com muito mais dificuldade, quer dizer, não adianta a gente chegar no emprego. Chegar no emprego. Então, esse quadro a gente está conseguindo atingir um bom termo. Em segundo lugar, a gente tenho certeza que nesses meses de fevereiro e março, nós vamos começar a refundar algumas coisas na cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, é uma maneira de compreender a saída do fundo do poço. Nós já saímos do fundo do poço, estamos começando um processo de decolar, e isso é do país, é na economia nacional, mas é também, muito particularmente, na economia do Estado do Rio de Janeiro. Muniz, o Rio de Janeiro investiu pesadamente, pelo que me parece, no turismo interno brasileiro, nas pessoas que eventualmente têm condições e capacidade de saírem dos seus estados e virem para a cidade do Rio de Janeiro. Isso ficou constatado no último 31 de dezembro e provavelmente ficará constatado também no tempo do Carnaval e daí por diante. Por outro lado, muita gente vem da América Latina para cá e acha que pode continuar ficando por aqui de qualquer maneira. Então, eu quero falar com você sobre o número de ambulantes estrangeiros que a gente verifica na orla marítima da cidade do Rio de Janeiro, como nunca houve antes. Você tem reparado nisso? O que acontece é que nós estamos numa fase em que a cidade já tinha se habituado um pouco, na época da gestão do Eduardo, com um trabalho em que a Secretaria de Ação Social e de Ordem Pública agiam no sentido de compreender que tem que regulamentar as atividades e, principalmente, fiscalizar essas atividades. Nós estamos vivendo uma fase que em nome da crise, da crise econômica, se está por baixo dessa crise econômica, tendo um comportamento leniente em relação às ações necessárias que o poder público tem que fazer. Então, hoje, a gente está vendo centenas e centenas de pessoas dormindo nas calçadas, nós estamos vendo centenas e centenas de pessoas abrindo barraquinha e pondo em risco, inclusive, a saúde da população, e estamos vendo também uma articulação, não é à toa que esses dezenas de coisas que estão sendo feitas dentro da informalidade acabam servindo a linha de dar desdobramento a esses roubos de carga, e a gente acaba botando a população a consumir coisas que a gente não sabe nem
direito de onde estão vindo. Então, eu acho que, na verdade, nisso está faltando uma ação mais firme, mais vigorosa do poder público em relação a isso, principalmente é uma postura municipal necessária. E, do outro lado, essa infraestrutura de turismo que a gente tem montada, para nós, sempre o latino-americano foi muito bem acolhido e nós temos o maior interesse de que o Rio de Janeiro seja uma pátria internacionalista. Nós não temos um turismo só para os brasileiros, nós temos um turismo para o mundo, quer dizer, nós queremos mostrar a cidade, que eles usufruam disso e tal. Agora, isso tem que ser regulamentado direito, quer dizer, não tem porquê o cara vir para cá e ficar na informalidade o tempo todo, porque isso daí não tem que ser regularizado, como tem que ser regularizado as coisas com todos os cidadãos. Muniz, e o Maracanã, Muniz? Você é torcedor do Fluminense, eu sou torcedor do Flamengo. Nós estamos verificando que esse ano vão acontecer muito mais shows de música, de dança, com conjuntos internacionais do que jogos de futebol no Maracanã. Isso é possível? Aonde nós vamos parar com essa história do Maracanã, na tua opinião, hein? Olha só, eu nesse aspecto, eu diria a você o seguinte, eu acho, aos telespectadores, que nós estamos vivendo um momento assim de um nítido enfraquecimento do nosso futebol no estado do Rio de Janeiro. Os campeonatos cariocas hoje já viraram, você não vê uma renovação, isso de um tempo, até no futuro não muito remoto, num passado não muito remoto, a gente já via que isso estava se estabelecendo no estado do Rio de Janeiro. E aí, evidentemente, que isso corrobora a esse enfraquecimento numa PPP que são tão necessárias para o desenvolvimento da economia, mas essa do Maracanã, de fato, tem dado mostras de situação claudicante. E, na verdade, o Maracanã tem que voltar, eu sou a favor que a gente ande com as duas pernas no Maracanã, que ele seja um palco para uma dezena de outras atividades, mas com a prioridade absoluta para a prática daquilo que ele está vocacionado, que é o futebol. Então, nisso aí é que a gente precisa trabalhar, bater lata, lutar. E a gente está vendo aí que a elite do nosso futebol, internacionalmente, nós estamos vivendo uma situação crítica também na nossa CBF, e isso, evidentemente, acaba refletindo. Eu estou sabendo até que no meu tricolor já se está fazendo gestão por WhatsApp para desligar jogadores que tiveram um papel fundamental na luta da história do clube, e não pode ser assim, quer dizer. Então, eu acho que é uma escala de desmoralização sucessiva e tem que começar nas federações, começar nos clubes a dar as mãos e exigir que o Maracanã volte à sua vocação e que a gente consiga resolver esse problema dessa PPP lá que está mal sucedido. Muniz, nós nos cruzamos nas nossas caminhadas matinais em diversos momentos aí na nossa vida. E já há muito tempo, desde que se instalou o PPs na zona sul do Rio de Janeiro, furtos de celular, de cordões e de todo tipo de apetrecho que alguém pode carregar nas mãos, vem ocorrendo na orla marítima, e você já deve ter presenciado, como eu presencio quase que diariamente, uma porção deles. Você acredita que as favelas precisariam ser tratadas de uma outra maneira, não só as favelas, a sociedade como um todo, e a segurança precisava ter um outro caminho no Rio de Janeiro? Eu acho que o grande problema que a gente vive é que se nós, aqueles cidadãos que tiveram a oportunidade de se graduar, se formar, quer dizer, que conseguiram passar pelo funil, que é o processo de conseguir se viabilizar de forma universitariamente, e nós vivemos o impacto da desmoralização que a cidade do Rio, o estado do Rio de Janeiro vive com todo esse problema com a elite política, a elite empresarial. Então isso tudo tem reflexo na mudança de hábitos dos cidadãos. Então esse tipo de comportamento é que faz, a meu ver, com que as regras comecem a ser todas
viverem esgarçadas, isso mesmo. Então, eu acho que o Rio de Janeiro, ele não adianta a gente querer mudar uma realidade. Quer dizer, o nosso ecossistema, cidades próximas ao mar, morros ocupados, então a lógica é urbanizar essas comunidades, desenvolver um amplo trabalho de educação e trabalho social, e isso, em vários momentos da vida, a gente demonstrou resultados positivos. A gente viveu alguns anos aí para trás com esperança e com resultados concretos muito positivos. E nós vamos ter que voltar corrigindo pequenos erros, mas voltarmos às coisas parecidas como essas. Porque a cidade, não é a favela que cria a violência, é o fato de não haver uma presença do Estado, a sociedade não está vivendo a crise com que ela está vivendo, é que causa o esgarçamento no conjunto do tecido social. E aí isso é que a gente tem que trabalhar, e aqueles que têm vocação política precisam se interessar pela vocação política. Essa questão da política, ela não é uma prática para a revista, não é uma coisa que a gente pega ali no armário, porque o cara, por exemplo, você pega um cara, o cara se desenvolve muito bem na atividade empresarial dele, consegue lá na empresa, é um CEO muito bom, mobiliza os seus empregados, faz isso, e aí a gente acha, então, porque ele tem essas qualidades, ele vai ser capaz de trabalhar com contraditório. É diferente, porque naquela empresa dele, ele vai trabalhar com as pessoas que ele, como empresário, como dono da empresa, definiu que vão ficar ali. Quando você vai para o poder público, você vai lidar com um universo que não foi um universo previamente escolhido por você. Você vai lidar com o todo. E o todo é diferente da parte que é a sua empresa. O todo é diferente do teu clube de futebol, que você contratou os jogadores, botou ali, está trabalhando sobre eles, e aí, de repente, porque o jogador chuta, perde um pênalti, você fica irritado. Mas você que escolheu aqueles jogadores, ele faz parte daquele universo que foi trabalhado ali. Imagine você achar que essa contradição que você encontra num time escolhido por você, treinado por você, quando você vai olhar a sociedade como um todo, a heterogeneidade dela, você só vai ficar impaciente o dia todo, porque os interesses se chocam e você tem que saber harmonizar as diferenças para tocar adiante o barco. Estamos encerrando o primeiro bloco de Menorá na TV com Carlos Alberto Muniz, que recentemente foi vice-prefeito da cidade do Rio de Janeiro na primeira gestão do Eduardo Paes e em seguida, na segunda gestão, foi o secretário de Meio Ambiente. Antes disso, ele já havia sido presidente da FEEMA com um brilhante trabalho a favor da cidadania do Rio de Janeiro. Não saia daí, já voltamos, vamos conversar com Carlos Alberto Muniz sobre o Brasil, sobre o Rio de Janeiro e, obviamente, sobre as questões que envolvem hoje a Lava Jato, o julgamento de personalidades, a prisão de vários membros da classe política mais tradicional no Brasil. Não saia daí, já voltamos. Estamos iniciando, então, o segundo bloco de Menorá na TV com Carlos Alberto Muniz. Muniz, o que você pensa de filhos, netos, bisnetos, tataranetos de políticos ingressando na vida política, se elegendo, principalmente quando os seus pais e avós ainda estão na ativa? Olha, Ronaldo, eu acho que a gente precisa separar aquela tradição patrimonialista que existe no Brasil, que se estende, evidentemente, ao patriarca, que não é só o patrimonialismo financeiro, mas é o poder do patriarca. E isso, de fato, é um pouco irritante na sociedade brasileira. É irritante, é uma coisa que a gente isso perpassa, vem por cada unidade da federação, e isso existe muito fortemente. Eu acho que isso também está ligado à maneira pela qual o patriarca exerce o poder. Se você, o chefe da clã, como é que ele distribui o poder e como a sociedade como um todo aceita conviver com essa distribuição do poder. Eu acho que o momento que a gente vem atravessando é um momento que clama um pouco por mudanças substanciais nesse sentido.
Eu acho que se precisa ter ideias claras. Não é possível que só o filho, o neto... Também a gente não pode inviabilizar um filho ou um neto que tenha capacidade de demonstrar... Porque até a convivência, muitas vezes, em casa, é uma forma também de ajudar a formar, a moldar. Não, é a primeira forma. É a primeira forma. Então, eu não vou excluir em limine que está proibido quem é filho de ser candidato. Eu queria ser mais claro na minha questão. Eu entendi tudo que você falou e concordo com você. Você não pode inviabilizar o sujeito porque ele é filho do outro, ou neto, ou bisneto. Mas, por outro lado, aqueles que se elegem através da substancial atividade de seus familiares, que ocupam cargos de alto padrão e que podem despejar capacitações nas campanhas eleitorais dos seus descendentes, é disso que você está falando e do que eu estou falando também. É isso que não dá pé de aguentar mais. Agora, repara, isso aí eu acho que é uma coisa que as bandeiras políticas, as grandes discussões, os grandes temas vão... E o novo momento que a gente está vivendo vai também botar muito em xeque esse tipo de coisa. Quer dizer, cada candidato vai ser muito mais cobrado, ele vai precisar ter propostas, ele vai precisar demarcar campos, ter diferenças, e isso que eu acho que vai ajudar a que separar o joio do trigo. Agora, são heranças que a gente tem, é um país... centenárias, sem dúvida nenhuma. E nós, evidentemente, ainda vamos conviver com muitas delas. O que, na verdade, o que a gente precisa é cada vez mais consolidar a democracia. Quanto mais doses de democracia, mais a gente vai poder ter discernimento na hora de fazer o eleitor fazer as suas escolhas. Muniz, eu estava lendo outro dia aí a vida do Borba Gato. E eu fiz uma conexão com a alta política de Brasília. Não mudou nada. Borba Gato tem 200 e poucos anos. Então, as benesses que o Borba Gato conseguiu adquirir são mais ou menos as benesses que nós vemos por aqui. O que é que você acha que falta no Brasil para que nós possamos dar um salto em direção ao futuro de verdade? Olha, Ronaldo, essa tua pergunta é muito complexa, porque na nossa formação social, quer dizer, o que nós precisamos é diminuir cada vez mais a desigualdade existente no Brasil. Essa desigualdade existente é o caminho que faz com que todas essas deformações possam ter a sobrevida maior. Quer dizer, quanto mais desigual o país, e quando eu falo da desigualdade, eu falo no plano econômico, plano social, plano cultural, e então elas têm que ser cada vez mais diminuídas para que a gente possa ter mais transformações no país. Em segundo lugar, nós estamos vivendo um processo democrático muito recente. O Brasil não tem tradição política ou tradição de partidos políticos. Quer dizer, eu falo do meu partido, que é o atual MDB, PMDB, que, na verdade, nós ficamos muito tempo aqui no estado do Rio de Janeiro sem grandes discussões políticas. A gente, quando empalma os governos, passa a fazer com que não compreender que há uma diferença entre partido e governo, ou partido no governo, porque, no fundo, é quase que um alinhamento e vira a mesma coisa. E essa é uma tradição da política brasileira, que é você usar os partidos para fazer aquilo que o governante hegemônico quer. E, na verdade, não é assim. Quer dizer, o partido é o lugar onde a gente pensa uma série de questões, onde a gente sempre tem que estar um pouco mais adiante do que a gente pode realizar, porque quando a gente é governo, a gente entra com um montão de boas intenções, mas você tem limites, e tem limites que são democráticos, das leis, do orçamento, da consciência política do cidadão, das diferenças existentes entre as diversas forças organizadas na sociedade, que você precisa representar todas. Você não vai fazer tudo que todo mundo quer, você vai, legitimado pela urna,
você vai procurar impulsionar o mais longe possível ou o mais perto do que você propôs. Mas você não vai poder fazer integralmente aquilo que você quer, porque você depende da Assembleia Legislativa, você depende das diversas coisas. Então, essa compreensão do papel da política é que é, a meu ver, um grande pulo do gato que a gente precisa avançar no país. E isso é acrescido à recente desmoralização que a elite política está submetida, de uma forma justa, por erros reais cometidos, mas de uma forma injusta também, que é botar como se política fosse sinônimo de porcaria. Ser político é ser oportunista. Ser político é querer levar vantagem em tudo. E, na verdade, isso não é verdade. A política é chave para a gente poder resolver as coisas. E a gente não entra para um partido político porque a lei obriga só. A gente é no partido político que a gente pode e deve exercitar a construção das ideias e, principalmente, a prática de viabilizar coisas concretas. Outro dia eu fui assistir o filme do Gabeira, que você deve ter visto também. Não sei se viu. Ainda não. Mas sugiro que veja, porque vale a pena. Uma das frases do Gabeira é que ele não estava, na época, lutando por uma democracia contra a ditadura. Ele viu que havia uma porção de gente que queria substituir as ditaduras. Eu sei da tua luta naquela época e conheço a tua vida política porque acompanho. Você tem uma semelhança muito grande de comportamento com o Gabeira. Você é um democrata e o Gabeira também é um democrata. O que é que você acha que mudou dos tempos da luta contra a ditadura no Brasil para o Brasil de hoje que luta contra a ditadura da corrupção? Olha, eu acho primeiro que existe, na minha opinião, um pequeno equívoco de considerar que o fato da geração em 68, e principalmente os principais líderes daquele movimento, deles terem um pensamento socialista de que eles estavam querendo substituir uma ditadura por outra. Não é verdade. Eles sabiam que o caminho para se chegar até o ideário, naquilo que eu falo como partido, em você propor uma outra visão de mundo, passava inexoravelmente por derrotar a ditadura e construir a democracia. Então, isso não era uma tática, isso era a principal luta daquele momento. A principal luta não era pelo socialismo, a principal luta era para conquistar a democracia e unir o maior número de forças possíveis para isso. Eram lutas econômicas na universidade, eram lutas econômicas no sindicato, então era isso. O fato da gente ter um pensamento socialista é que, de maneira às vezes um pouco para querer criticar alguns de nós que acabamos caindo em posições que a gente até rotula assim como posições esquerdistas, quer dizer, uns queriam prosseguir a luta armada, uns, para eles só havia um jeito de derrubar a ditadura, que era pela luta armada, rejeitava o voto, rejeitava os partidos existentes. Eu nunca me alinhei dessa posição, é o contrário, eu vivi clandestino, eu vivi no exterior, eu vivi a clandestinidade do Brasil em diversas fases, então sempre fui partidário dessa visão, então nós temos que conquistar a democracia como valor e não como uma tática de passagem. E vai ser no exercício dessa prática democrática que nós vamos conseguir, de fato, fazer o país avançar. E ele não vai avançar porque eu penso isso. Eu vou ter que fazer com que o que eu penso se aplique às peculiaridades de cada situação e no tempo que essa evolução possa vir a ter. O que eu disse a você é que, com as posições que o Gabeira foi tomando ao longo da vida, o que me pareceu é que tanto você quanto ele, hoje, se encontram numa posição muito similar, independente de ele ter, de uma certa maneira, até deixado de lado a luta política. Porque hoje ele é jornalista, como ele sempre foi, e está diante de uma profissão que ele vem desenvolvendo na televisão, na Globo News. Mas você sabe de uma coisa? Eu acho o Gabeira, eu até sempre tive uma convivência naquela época muito grande com o Gabeira. Fomos juntos a Cuba,
Quer dizer, tinha muita história com o Gabeira e tal. E eu considero que o trabalho que o Gabeira faz hoje, inclusive, é um belo trabalho. É uma demonstração, um resgate, ora do ecossistema brasileiro, ora de fatos históricos do país. São fragmentos que ele não é obrigado a juntá-los, mas que, ao colocar na ordem do dia, ele está resgatando elementos da história, da vida, da política, da cultura do país, que aqueles que souberem trabalhar com isso vão, de fato, estar compreendendo cada vez melhor o lugar em que estamos pisando para desenvolver a política. Então, eu acho que o Gabeira está dando uma contribuição à política, não necessariamente à política partidária, que é uma outra instância, que é ele ter o direito, cada cidadão tem direito... Eu encararia que ele dá uma contribuição hoje mais à sociedade como um todo do que à política especificamente. Obviamente que aqueles que quiserem obter subsídios a partir do que ele vem fazendo na televisão, na área da política vão poder avançar com essa questão. Mas é como eu te disse, na minha ótica, o espírito democrático que você tem é muito similar ao espírito democrático que o Gabeira apresenta num momento como o momento que nós estamos vivendo. Vamos passar um pouquinho para as ameaças, e eu queria ouvir a tua opinião, apesar de que eu mais ou menos conheço o teu posicionamento político nesse momento. Como é que você vê as ameaças que certas forças no Brasil vêm fazendo ao grupo que vai julgar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente Lula? Olha, eu sinceramente acho que isso aí são... acho que a sociedade está respondendo bem. Eu acho que o ideal seria até que, a meu ver, o ideal é que o Lula pudesse sair candidato à presidência da República, porque, inegavelmente, ele é uma das lideranças ativas da vida política brasileira, tem o que mostrar, tem um passado, tem um acervo, e isso a sociedade tem a oportunidade de cotejar e não ficar depois como uma sombra, que eu não pude, porque mas eu achava isso, eu achava aquilo. Então, acho que esse assunto, a política, precisava ser resolvida no seu momento certo. Acho também que qualquer tipo de exagero de tentar pressionar o tribunal desqualifica a política. Apesar de eu achar que nós estamos vivendo uma situação de judicialização da política. Quer dizer, nunca a cabeça do juiz virou uma coisa tão independente, porque está correndo, muitas vezes, à margem da Constituição. O mesmo fato recebe tratamento diferenciado e os fatos são iguais e as decisões são opostas. Quer dizer, e nós estamos vivendo, inclusive, situações em que, um exemplo, o presidente da República não poder indicar o seu ministro, não existe lugar nele. A responsabilidade é do presidente. Se esse ministro se demonstrar incapaz ou tiver situações que possam a sociedade prosseguir, fazer campanha política, é justo, faça, mas querer pela justiça impedir judicialmente que o ministro seja indicado pelo presidente da República, isso é um absurdo. Ô, Muniz, pior do que isso, ou na mesma linha, porque são atos específicos do presidente da República, é a questão do indulto. Eu posso ser contra ou a favor de qualquer indulto que venha a ser feito. Eu não quero, por exemplo, que José Dirceu seja indultado, ou eu não quero que o Genuíno seja indultado, ou eu não quero que a Cristófen seja indultada, mas eu posso querer ou não querer, que isso não está afeto à minha vontade. Essa é uma prerrogativa da presidência da República, como é a prerrogativa do presidente nomear ministros. É outro exemplo. Quer dizer, nós temos hoje estamos vivendo, a partir de um momento que a sociedade quer, luta e tem razão que se combata a corrupção existente no país, quer dizer, ninguém de sã consciência pode ser a favor de que, a pretexto da política se locuplete, ou a pretexto de ser empresário se locuplete, a pretexto de ter conhecimentos que lhe possibilitem usar a mão grande, nós todos achamos que isso, quer dizer, eu me alinho com aqueles que achamos que isso deva ser punido e deva ser banida da vida política brasileira. Agora, a maneira de banir, a maneira de punir, precisa ser com provas, precisa ser com elementos,
e não com prisões feitas arbitrariamente, às 6 da manhã, antes de convocar o cara para ir depor. Para que isso? O que se ganha com isso? Só a execração pública da personalidade. E aí, evidentemente, está dentro da campanha de transformar a política em coisa execrável na sociedade brasileira. E isso aí é importante que a gente saiba repudiar, não o combate à corrupção, mas a maneira de achar que ser político é igual a ser pessoa não maculada, pessoa que oportunista, e vai por aí. Estamos encerrando o segundo bloco de Menorá na TV com o nosso querido Carlos Alberto Muniz, ex-vice-prefeito do Rio de Janeiro, ex-secretário de Meio Ambiente e também ex-presidente da FEMA. Já voltamos, não sai daí, nós vamos conversar com o Muniz no terceiro bloco, como é que ele enxerga, ele já mais ou menos falou, mas eu quero aprofundar um pouco melhor essa questão, como é que ele enxerga a maneira pela qual o Supremo Tribunal Federal vem agindo e também a Justiça brasileira, juntamente com o Ministério Público, em certos casos. Já voltamos. Estamos de volta com Carlos Alberto Muniz, no terceiro bloco de Menorá na TV. Meu querido amigo, você muito mais do que eu, mas eu modestamente, ajudamos Eduardo Paes a governar a cidade do Rio de Janeiro. Você, não só na campanha como eu fiz, mas também como secretário, como vice-prefeito. O que é que se pode esperar do nosso querido Eduardo Paes nas próximas disputas eleitorais no Rio de Janeiro, na sua avaliação? Eu gostaria que o Eduardo, depois desse trabalho que ele realizou no exterior, que no seu retorno ele passasse a se somar conosco nesse trabalho de refundação aqui da nossa cidade do Rio de Janeiro, do nosso estado, do nosso país, e se integrasse ao nosso partido, que é o partido dele, para que, com a experiência vivida por ele, que foi uma experiência muito importante, muito positiva, das transformações que foram empreendidas aqui na cidade do Rio de Janeiro, a gente possa, então, contar com ele para essa caminhada que é a disputa do governo do Estado. Nós vamos ter que fazer isso numa aliança ampla e acho que ninguém melhor do que o Eduardo para liderar essa aliança. Então, essa é a minha expectativa. Eu acho que, tenho certeza, que todos nós aprendemos muito com tudo isso que ocorreu. Ninguém será a mesma pessoa, aquela história dos nossos filósofos, a gente nunca toma banho 2 vezes no mesmo rio, afinal de contas o leito já não é mais o mesmo, a água já foi embora. Então, é isso eu acho também que nós vamos vir com o Eduardo, com todo o aprendizado que ele teve e com as experiências vividas por ele e por toda a nossa equipe, e incorporar novos elementos para que a gente possa, inclusive, com aquilo que a gente aprendeu de erros que foram cometidos, dar aquele avanço maior aqui no estado do Rio de Janeiro. Ô Muniz, nunca senti isso em você e eu te conheço há 36 anos. Eu fiz a conta aqui enquanto você ia falando. Nós temos um relacionamento na área da política já há 36 anos. Eu fui apresentado a você pelo Paulo Goldrach, que você deve lembrar bem dele. Exatamente, ele era presidente da Federação Israelita e eu vice-presidente, e ele foi me introduzindo nos contatos com as pessoas que faziam política no Rio de Janeiro, para que eu pudesse, quando fosse presidente da Federação, ter uma condição um pouco melhor sobre um assunto que eu nunca tinha explorado na minha vida. Então, eu te conheço há muito tempo e eu sei que muitos que fazem política e alcançam poder acabam se destruindo pelo rei que passa a residir na barriga deles. Isso com você nunca aconteceu. Eu pergunto a você, o que é que você pensa desses cidadãos frágeis que acabam se empolgando demais e enfiando os pés pelas mãos? Eu acho que, na verdade, isso é uma coisa que a política propicia mais essas tentações. Mas elas são encontráveis em todo o ramo de atividade. Em todo lugar a gente encontra as pessoas que acabam se destacando por A ou por B, e aí
o rei acaba ocupando a barriga, o rei vem para a barriga e aí começa a achar que as coisas estão acontecendo quando elas chegam ou porque aconteceram porque elas são brilhantes. Quando, na verdade, é tudo um trabalho de equipe, é um aprendizado de muitos anos que você tem que ter e você aprende mais com os erros do que com os acertos que você teve. E eu acho que nós estamos vivendo um momento em que eu acho que há uma exaustão. Nisso a sociedade tem muita percepção e intuição correta. Há uma exaustão de uma maneira de fazer política. Essa exaustão é que a gente tem que só tomar cuidado para não jogar a água fora, com a criança fora e jogar tudo, aquela bacia com tudo fora. Porque, na verdade, a gente não vai encontrar uma coisa pura, diferente ali fora, porque tudo veio do aprendizado que está ali. Então, é dentro desse mesmo meio que nós vamos, com uma visão crítica dos equívocos, que nós vamos conseguir fazer as separações necessárias e agrupar o que é agrupável, porque a política é o caminho. Quer dizer, nós não vamos ter outra forma de governar, é assim no mundo. Nós estamos vendo agora na Alemanha a Merkel doida lá para fazer um entendimento com os sociais-democratas que fizeram oposição a ela, e ela o que tem que fazer? Vai ter que ceder um pouco do seu programa de governo, incorporar elementos do outro programa que ela combateu. Mas é a realidade, é assim a vida. A vida é assim, a gente não faz só o que a gente quer, a gente faz aquilo que, sendo necessário para as transformações que a gente quer, com a velocidade possível. E vai ter, às vezes, um momento que você vai andar quase que sem estar computando para o teu lado, para depois dar um salto e computar mais ali adiante. Então, eu acho que está muito por aí, quer dizer, nós vamos ter que fazer essas modificações desse espectro aí de força. E eu sou otimista nisso. Eu acho que tem muita gente pensando assim. Eu acho que aqueles que erraram vão ter chance de se corrigir, seja pela ação da justiça, seja pela crítica da sociedade. Quer dizer, e nisso aí, então, nós vamos conseguir fazer com que prevaleça a ideia da renovação, das mudanças, da oxigenação na política e das saídas necessárias. Murilo, nós estamos chegando ao final do nosso Menorá na TV, que com você aqui, é um prazer receber você aqui sempre. Eu quero te fazer a última pergunta. No tempo todo que você passou na Prefeitura do Rio de Janeiro, como vice-prefeito e como secretário, qual foi o fato que você jamais vai se esquecer, o fato positivo do qual você foi um dos participantes e que você nunca mais vai se esquecer, que foi benéfico para a sociedade no Rio de Janeiro? Olha, eu acho um que continua polêmico, mas que para mim eu nunca mais vou me esquecer, foi o dia que a gente ganhou a possibilidade de realizar as Olimpíadas no Rio de Janeiro. As pessoas não compreendem que isso trouxe uma energia tão positiva, não do ponto de vista imaterial, mas principalmente do ponto de vista material para a cidade. Que a gente soube carrear, o Eduardo liderando isso, soube carrear para aplicar isso em grandes transformações. Uma nova rede hoteleira para a cidade, novos equipamentos esportivos para a cidade, transformações urbanas fantásticas para a cidade. Nós não faríamos o Porto Maravilha se nós não fôssemos sediar as Olimpíadas, com as transformações fantásticas no centro da cidade. Nós não teríamos feito toda a transformação de mobilidade urbana, nós não teríamos carreado recursos imensos para o programa Minha Casa Minha Vida e Morar Carioca para o Rio de Janeiro. Então, aquela simples sutileza de ganhar, nós não teríamos derrubado a perimetral, nós estaríamos até hoje com aquele monstrengo pendurado ali. Quer dizer, então eu sinto que isso a sociedade vai precisar compreender, que são determinadas atitudes ousadas que a gente, carreando bem, a gente vai fazer com que as coisas se... Para mim foi uma experiência mágica, aquela simples Rio de Janeiro, e aí a gente, a partir daí, saiu buscando... E o Rio passou a ser E não foi artificial. Tudo aquilo foi realizado, está aí, a gente vive no BRT, a gente tem o metrô até lá, a gente tem o VLT no centro da cidade, a gente tem o Porto Maravilha. Agora é prosseguir
com essas transformações e melhorar algumas, principalmente na área de urbanização, que a gente precisa muito para a cidade do Rio de Janeiro, e prosseguir a recuperação da Baía de Guanabara. A gente quer agradecer a tua presença aqui entre nós e oferecer a você câmeras e microfones de Menorá na TV para que você se despeça dos nossos telespectadores e dos teus fãs. Você tem. Mas olha aqui, eu quero, primeiro, a oportunidade que me foi dada, sempre bem-vinda, e eu tenho certeza que esse público que acompanha esse programa é um público que tem muita contribuição a dar na política da cidade do Rio de Janeiro e principalmente na construção dessa sociedade. Eu acho que esse programa se dirige de forma muito específica para uma área que pensa, tem cultura, acompanha a vida da cidade e principalmente sempre contribuiu de forma transformadora para o progresso da cidade. Então, vir a esse programa, para mim, é uma alegria. E rever o Ronaldo é uma outra alegria que vocês têm todo dia. Eu não tenho, só de vez em quando, em alguns eventos, e aqui nessa entrevista com vocês. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez na quinta-feira que vem, às 10 horas da noite, pelo canal Meia Dúzia, canal 6 da NET Rio. E também em todos os dias da semana. A partir de agora, você pode nos assistir de segunda a segunda, em diversos horários que você confere aqui embaixo da telinha. Nos vemos lá.